hoje a gente tem um assunto muito bacana, uma história de transformação. Aqui é para você entender que você pode mudar a sua vida, não importa onde você esteja agora, né? Na sua trajetória de vida. Você pode mudar, você pode sim transformar a sua história. Hoje a gente vai falar sobre saúde e beleza, que é, né, a minha área. E eu não poderia deixar de trazer aqui uma pessoa muito especial para mim, é minha amiga pessoal, mas a história dela de transformação é assim inspiradora, né? Então, às vezes, o que você acha que é um pequeno detalhe pode ser a chave que vai transformar a tua confiança, a tua autoestima. No caso dela, mudar até o rumo da vida de uma mulher. Hoje vocês vão conhecer a história de uma mulher que fez das unhas o seu palco de transformação. Não só da vida dela, mas na vida de todas as mulheres que passam pelas mãos dela. O nome dela é Isiana Dantas, mãe do Heitor e do Isaac. Maravilhosa, bem-vinda, Isiana. Bom dia! Tô super feliz que você tá aqui. Se apresenta aqui. Bom dia! Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer também estar aqui, porque além de cliente, realmente, né, se tornou uma grande amiga. E é isso, sou a Isiana, né? New designer há em média de 10 anos, né? Foi Pouco onde tempo, né, gente? Pouco tempo. Realmente eu me entreguei aí no mundo dos alongamentos, né? Antes eu já fazia unha comum, pé e mão. Manicure e pedicure. Manicure, pedicure, isso. E agora eu tô aí Trabalhando. Especialista, né, em alongamento, que é o meu mundo e eu amo. Sim. E, gente, eu gosto de falar, assim, dos dons, né? Todos nós temos dons e talentos, né? Todos nós fomos chamados para fazer algo e que pode transformar a vida das outras pessoas. Por isso, o nome desse programa fala de transformação. Eu já vim com algumas perguntinhas, Izzy, e aí eu quero que você fale do seu coração para a pessoa, para o ouvinte que está lá na casa dela, que tá ali, pode estar um pouco borocochô, um pouco, né, desanimada. Então, eu quero que você fale do seu coração como que aconteceu essa sua história, porque a gente vai ter dica, gente, de unha, vai ter tudo. Mas primeiro eu quero que você fale assim, ó, o que fez você escolher, né, a sua profissão de nail design, se foi paixão, se foi necessidade ou foi um chamado que você teve. Quando que caiu a ficha para você que você não ia ser somente mais uma e realmente ia fazer a diferença? Então, eu iniciei na fase aí dos meus 16 anos, né? Então, muito mais de 10 anos atrás. Minha mãe era manicure, então ela já fazia e eu acabava com as acetona dela, com os produtos. Quando ela ia usar, não tinha mais nada. Coisas de mãe e filha. E aí... Eu acho que ali eu descobri meu dom no sentido de eu sempre gostar de me arrumar, de me cuidar, sempre de pintar as minhas unhas. Eu lembro que amigas minhas às vezes iam me buscar, ir na minha casa pra poder irmos pra escola e ela falava, Isiana, já tá com outro esmalte? Então, tipo, acho que ali realmente já era um dom, a princípio, porque eu sempre gostei muito. E até então, eu tinha vontade, né, de trabalhar nessa área, porém tinha algumas dificuldades. Às vezes limpar um borrado, às vezes lixar uma unha, porque eram detalhes. Tirar uma cutícula, pintar, eu conseguia porque eu já estava treinando, né? Eu fazia nas minhas tias, enfim, na família. Só que eu tinha esses impasses, minha mãe na época até me ajudou, fui aí em busca disso. E a princípio, a minha maior dificuldade no começo foi a demora. Eu levava 2 horas pra fazer uma mão. Então, tipo, que eu acho que é o comum de muitas hoje. Que estão iniciando. Que estão iniciando, né? Porque a dificuldade é essa, é a demora. E hoje em dia todo mundo tem pressa, né? Então, ninguém quer dar oportunidade pra quem tá iniciando. Então, eu lembro que eu tinha uma amiga de trabalho, ela sempre me incentivou muito. Falou, meu, você vai dar certo, você tem um potencial, você é bem perfeccionista. Porque eu acho que isso é um grande passo e diferencial. Esse é um diferencial dela, gente. Eu sou mesmo uma pessoa exigente, né? E quando eu conheci a Izzy,
fui por uma indicação e aí fui fazer o alongamento com ela. Eu já fazia com outra pessoa, inclusive eu tive até um problema com a unha, que teve descolamento, enfim. E quando eu cheguei na Easy, por isso que eu falo que é de transformação, e que todo mundo tem um dom, né? Investiga o profissional que você vai, porque acontece, né? Os percalços na vida Sim. pode acontecer. Quando eu cheguei até a Easy, eu tinha já tido uma experiência ruim. Ou de ter pedido para fazer um formato, ficou um formato completamente diferente. Quem já viu naqueles vídeos do TikTok que tem uma mulher que tem uma mãozinha que daí tem o pé da galinha, que ficou igual, né? Mais ou menos por aí. E a Izzy já olhou minha mão, avaliou. Ela é muito perfeccionista no trabalho dela, mas aí tem um segredo, porque não é só, né, a condução dela com a destreza que ela tem para fazer ali o design da unha. É tudo que vem por trás daquilo. Desde a hora que você chega, o acolhimento que ela tem com você. E uma coisa que eu acho que talvez ela nem sabia, mas agora vai ficar sabendo que eu vou contar. Ela tem uma escutatória importantíssima, né? Muito ativa ali para as pacientes dela. E que sim, tem dias que você chega, você não está bem e você sai dali, não só com as unhas maravilhosas, mas você sai assim com a tua energia lá no alto, né? E aí, Izzy, o que eu queria que você falasse para as pessoas que estão em casa? Às vezes tem a pessoa que é nail design também, né? Ou que está começando. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou no teu começo? Aí, quando você já migrou de fazer das tias, de atender no salão e começou a se aventurar, vamos colocar assim, no mundo do empreendedorismo feminino como nail design. Isso foi em 2016, né? Tá. Quando eu decidi mesmo participar aí da esmalteria, que foi quando entrou essa moda, porque antigamente não tinha, né? Verdade. Antigamente a manicure não era tão valorizada, né? Não era tão bem vista quanto hoje. E eu já tinha aí um bom tempo, né? De manicure e pedicure, mas quando eu decidi mesmo me dedicar somente a isso, foi em 2016. E foi quando eu decidi, assim, era o que eu gostava, né? Porque eu já fazia por paixão mesmo. Acredito que por dom também, porque eu sempre tive esse dom, né? Mas eu decidi porque a minha maior dificuldade no começo foi fidelizar clientes, que eu acho que é um dos maiores Desafios, dificuldades né, das pessoas. E saber se aquela profissão vai te trazer o sustento. Porque, assim, muitas pessoas, às vezes, entram na área de manicure e voltam para um fixo, aí, às vezes, até outro ramo que foi o meu começo, né? Por medo daquele fixo. Porque um dia você tem cliente, outro não, e aí você fica naquele impasse. Então, eu acho que com muita dedicação, com muita força de vontade, por muita persistência, eu decidi em 2016 a entrar nisso, consegui, graças a Deus. Foi muito boca a boca, né? De divulgação, de falar, porque o boca a boca te ajuda muito, graças a Deus. Então, se você faz um serviço bem feito, pode ter certeza que, né, vai expandir isso. E aí foi onde eu decidi realmente ficar na esmalteria, construir a minha esmalteria. Então, no começo foi um pouco difícil, né? Porque eu tinha um sonho só. Gente, eu tinha um sonho. Porque assim, o que acontece, né? Quando a primeira coisa que a pessoa se forma, né, a profissional, eu também veio da estética, então assim, é montar o seu espaço. Mas aí até tem aquela parte que é até meio romântica, né? Porque a gente pensa que é só decorar, flores, colocar as coisas e que vai encher sozinho, né? A agenda vai estar ali. Sim. E o espaço da Easy, eu não sei se eu cheguei a conhecer a primeira esmalteria, mas desde quando eu fui, é lindo, super, super maravilhoso, é um espaço bem feminino. E detalhe, ela é a Ariana. Cada semana que você chegar lá, tá de um jeito diferente. Que ela muda. Gente, verdade. Tem alguma novidade, né? Tem alguma novidade nas unhas, no coisa. E para as pessoas que estão em casa e que estão hoje, às vezes querendo ter um estímulo para ter essa previsibilidade de rendimento, né, de faturamento na carreira. Para quem quer trocar, tá na transição de carreira, sente que tem esse chamado para ser uma nail design ou para cuidar de saúde e beleza das mulheres. Qual que é, assim, a sua dica para elas
do seu maior desafio que você passou com a montagem da sua esmalteria, quando que foi o ponto de virada que você falou, não, aqui, se eu seguir esse passo a passo, me traz previsibilidade financeira. Porque, gente, a Izzy, ela se vira nos 30, ela ainda sustenta os filhos dela, tudo lindo, tudo maravilhoso. E a gente sabe que muitas vezes é uma condição social que é difícil, né? Uma coisa bacana, que eu acho que vai ser inspiradora. Para você contar a sua transição de como você, de onde você começou, da onde você saiu, onde você está agora, para você incentivar as pessoas que estão começando. Bom, a princípio, eu iniciei numa comunidade, né? Conta. Heliópolis, algumas pessoas sabem. E ali eu coloquei como meta, né? Que eu ficaria ali durante 1 ano. E eu acho que você colocar meta é muito importante, né? E ali eu fiz dar certo. Então, dentro desse 1 ano aí, eu conquistei as minhas coisas, né? Eu fui melhorando, porque a princípio eu entrei no salão e eu não tinha nada. Tipo, foi literalmente um sonho. Tive ajuda, né, na época, de uma pessoa para poder montar os meus móveis, comprar uma mesinha, tudo muito simples. Mas eu tive essa meta de 1 ano e após 1 ano eu consegui sair do Heliópolis, né? Fui pra Estrada das Lágrimas, que a Estrada das Lágrimas, tipo assim, era um pouco na comunidade e um pouco fora. E aí, ali eu coloquei mais uma meta de 1 ano. Só que em 6 meses apareceu uma oportunidade, né? De eu me juntar com outras pessoas, né? Dividir espaço. Acabou meio que tornando um pouco de sociedade, deu um pouco de dificuldade, faz parte, né? Porque são diversas pessoas, enfim. Mas foram experiências, eu acredito que tudo traz, né, pra gente um aprendizado. E ali foi quando eu me vi grávida, né? E aí eu tive meu primeiro filho, em seguida veio a pandemia, né? E ali foi um pouco de dificuldade, só que eu sempre tive muita força de vontade. E assim, eu acredito que Deus sempre teve um propósito também, desde o princípio, eu não tenho dúvidas disso. E aí ele me ajudou bastante a eu não desistir, a eu ter forças. Então eu acho que a força fala muito, né? Pra você persistir, pra você se dedicar. Eu acho que o amor também pelo cliente, porque igual você falou, eu tenho prazer de atender as clientes, né? Não só fazer uma unha. Às vezes conversar, às vezes desabafar, porque nem sempre só vocês desabafam. Às vezes eu também desabafo. Então, eu acho que se você se dedica mesmo naquilo que você gosta, eu acho que o importante, né, é isso, é você gostar, ter força de vontade, se dedicar, eu acho que dá certo, né? E você focar. Porque no começo é isso. Não adianta você, tá, mas se eu for... Porque, na verdade, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. A gente não pode focar só no ruim. Sim, porque é igual você falou, às vezes as pessoas acham, vou montar um espaço, decorei, tá tudo certo. E não, né? Então, eu acho que o importante é isso, é você ter um foco e falar, não, é isso que eu quero, eu vou focar nisso, que com o tempo as coisas vão fluir. Então, se você tem essa vontade... faz acontecer, dê o primeiro passo que as coisas vão fluir. Gente, olha que interessante. Por que eu trouxe a Isiana aqui? Pra ela incentivar você, que tá aí na sua casa, que acha que a vida acabou pra você, que você, não tem possibilidade, você vem de uma comunidade, você não tem chance. Olha essa história e essa trajetória dela. Ela se deu um prazo de 1 ano para ela mudar, e depois mais 1 ano, e depois ela conseguiu ainda reduzir. Porque quando você decide, gente, toda transformação, ela vem de uma decisão. É verdade. Então, para de sonhar, pega o teu projeto que está dentro da tua gaveta, né? Coloca amor naquilo, é uma coisa que reverbera no teu coração, dá vida para aquilo. E olha quantas dificuldades ela teve. E ainda engravidou no começo. Então, assim, esse recado é para você que tá aí na sua casa, ouvindo a gente, que tá aí no YouTube, que tá aqui no Instagram. Bom dia. O que eu quero que você reflita agora? Que talento que você tem e que pode se tornar a chave da sua liberdade emocional e financeira. Porque quando você faz alguma coisa que é o teu chamado, é o teu propósito e é por amor, aquilo flui. Não é que vai ser um mar de rosas, assim como a Izzy falou.
Os desafios virão, mas vai fluir com mais leveza, trazendo para você uma satisfação emocional, que é uma confirmação de que você está no seu caminho certo. E eu vou abrir o telefone da rádio aqui. Vamos lá. Para quem quer ganhar uma transformação com a Izzy. A entrevista vai continuar, porque eu tenho mais perguntas. E aí eu vou abrir o telefone da rádio e vou abrir aqui no Instagram. Para quem ligar agora no 31710221, vai ganhar uma transformação com a Izzy, né? Ela vai fazer um alongamento de unha. Ela me falou aqui agora, antes da gente começar. Então, para a primeira pessoa que ligar, vai ganhar. E para a primeira pessoa que mandar, então, quem vai chegar primeiro? Aqui no meu direct do Instagram, falando qual foi a sua história de transformação e o porquê precisa dar esse up aí na sua autoestima, vai ganhar. Quem chegar primeiro, ou aqui do Instagram, ou ali no nosso telefone da rádio, 31710221. Chegou? Então, chegou. Vamos atender, então. Peraí, Izzy. Pode pôr na linha. Olá, bom dia. Alô, bom dia. Quem tá falando? É a Kátia. Kátia, parabéns! Obrigada! Kátia, ó, primeira coisa, muito obrigada pela sua audiência. Quero saber de onde você tá falando, Kátia. Eu falo de Itapecerica da Serra, São Paulo. Ai, um beijo para todo mundo de Itapecerica da Serra. E, Kátia, agora eu quero conhecer um pouquinho sobre você. Me fala por que você quer transformar aí as suas unhas. Você tá precisando de um up aí na sua vida, na sua autoestima? É sempre bom, né? Você tá se identificando com o que a gente tá trazendo aqui no nosso programa? Você tá gostando do programa Pode Transformar? Sim, eu preciso. Sou mamãe, né? Fui mamãe com 40 anos, hoje eu tenho 47, então trabalho, né? Tenho uma vida corrida, enfim, eu acho que faz sentido sim pra mim. E tem outros propósitos pessoais também, profissional, então vai me ajudar muito. Que ótimo, Kátia. Você tem alguma pergunta? Aproveita que a gente tá ao vivo aqui, já faz alguma pergunta pra Izzy aí de dicas do que você vai ganhar, né? Porque você acabou de ganhar. Parabéns. E ó, Obrigada. você vai ficar apaixonada, filha. Já vai virar cliente, porque assim, o trabalho da Izzy é maravilhoso. Já pergunta pra ela qual que é a dica aí que ela te dá pra você que vai fazer o alongamento de unha com ela, o primeiro alongamento com ela. Pode falar, Kátia. Eu queria saber se especificamente a gente fazendo, né, esse alongamento, tudo, se depois tem um pós. Eu sei que tem um tratamento, tudo, mas assim, isso pode causar alguma coisa para a pele, algum efeito colateral, enfim. Oi, Kátia, bom dia, tudo bem? Bom dia. É um prazer, vamos lá. O alongamento em si, né? A gente vai construir uma base sobre a sua unha natural. Então, a gente vai alongar do formato e do tamanho que você desejar, né? Como você tá ganhando, você faz essa escolha, é um presente nosso. E, a princípio, muitas, né, dúvidas que pessoas têm sobre o alongamento, se danifica a unha natural, que foi o seu caso agora, né, da sua dúvida também. E não causa nenhum tipo de problema, né, na unha natural, desde que o profissional seja capacitado para isso e você faça o seu papel também, que é fazer as manutenções no tempo correto, né? Fazer um tamanho adequado para que não ocorra amanhã ou depois você bater a unha e quebrar, ou ter um descolamento, enfim, algum tipo de fungos. Então, isso só ocasiona se realmente a gente não tiver o cuidado, tanto o profissional quanto você. Então, acredito que tenha tirado sua dúvida aí. Ô, Kátia, você vai se identificar que você ganhou, é lá no WhatsApp da clínica, você vai se identificar falando que ganhou o alongamento com a Izzy Dantas. Vou te passar todas as informações, endereço, como você faz para agendar. Parabéns, né? Então hoje a sua quinta-feira já começou com uma pitadinha de transformação. Isso aí. Espero que seja a primeira de muitas para você se empoderar de quem você é e de quem você nasceu para ser. E que você brilhe muito na sua vida, Kátia. Parabéns, obrigada pela sua audiência, viu? Um beijo. Obrigada, Kátia. Obrigada, beijo, tchau. Tchau. Ai, que delícia! Olha, um presentão. Você viu? Gente, é um presente maravilhoso.
Eu tenho certeza que quem conhece o trabalho da Izzy não abandona. Eu tive que parar porque por conta das minhas práticas dentro do consultório, para fazer uma massagem que eu faço, liberação miofacial, precisava ter um encurtamento da minha unha, então eu não podia ter mais o alongamento. Fiquei triste, né? Me deu até uma depressão. Sim. Mas enfim, isso já foi fantástico. Obrigada pela audiência, Kátia. Agora, o que eu queria que você falasse, né? O que essa profissão, Izzy, te trouxe de transformação na sua vida? E como você percebeu que você transformava a vida das suas pacientes e não só as unhas? Olha, eu acredito que me trouxe empoderamento, né? Pra mim poder estar aí nessa área, né? Eu poder ter uma qualidade de vida com os meus filhos, né? Uma liberdade financeira, né? Que foi o meu maior medo no começo. Sim. Mas eu acredito que mudou a minha vida nisso. É algo assim bem libertador mesmo, sabe? Eu acho que empodera mesmo a mulher. Então eu acho que todas que têm essa vontade tem que fazer por onde. Tem que seguir o chamado. Sim. E quando você percebeu que você transformava a vida das suas pacientes e não só as unhas dela? Olha, teve alguma história assim que te impactou? A paciente isso. Chegou de Ontem... um jeito e saiu, você falou, não. Tem vários, né? Sim. Inclusive, ontem eu estava com uma das minhas clientes, que ela é uma fofa, eu adoro ela, a Ari. Beijo, Ari! Um beijo, Ari, que ela estava ontem me ajudando, inclusive. E aí, a gente até mencionou da história dela, que foi uma história bem impactante, porque ela veio até mim com uma perda da manicure dela, né, por uma doença grave. Então, ela falou, Izzy, eu tenho o maior medo de entregar minhas mãos para qualquer pessoa, porque eu tinha maior confiança por ela. E quem tem um profissional que você gosta, é muito ruim você trocar. Pelo menos por mim, eu falo que eu amo. Quando eu gosto, eu não troco por nada. Sim. E eu acredito que muitas clientes também sejam, né? A gente não troca, né? A gente fideliza, porque quando o trabalho é bom, a gente fica ali. Então, ela, ela teve que trocar por esse motivo de perda, né? Por um luto, que eu acho que foi muito dolorido. E ela também estava passando por um processo de depressão, de um término, né? Do relacionamento, enfim. E ela estava bem pra baixo mesmo. E aí foi, igual você falou, ela chegou, eu fui toda ouvinte dela, que ela falou, Izzy, eu acho que o seu diferencial é isso, é você ser ouvinte e tal. E ali eu fiz a unha dela e no final ela falou, eu tô maravilhosa, eu voltei... Sabe, eu recuperei meu poder pessoal. Isso, sabe? E isso com os olhos cheios de lágrimas. Então, realmente, tipo assim, foi tudo, sabe? E aí eu falei, não, realmente... É o meu chamado. É o meu chamado, sim. Izzy, gratiluz pela sua participação. Não deu nem pra dar as dicas, gente. É muito rápido. Mas, se você quiser seguir a Izzy, é o @ Izzy Dantas, IZZY, Dantas, _nails. E, gente, me segue no Instagram. Um beijo. Até a próxima quinta. Até a próxima. Obrigada, gente. Bom dia. Beijo.